Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos trabalhar com a área do círculo, mas não somente a área do círculo e suas partes. Por quê? Nós vamos ver a área do círculo, vamos ver também a área de um setor circular, vamos ver a área da coroa circular e não está aqui desenhado, mas nós vamos ver também a área de um segmento circular. Vamos ver primeiro as fórmulas para calcular isso e depois vamos resolver exemplos, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula então, vamos para a parte mais simples, que é calcular a área de uma circunferência, ou melhor, do círculo interno. Veja que essa parte pintada aqui se refere à região interna do nosso círculo junto com a sua borda. Como é que você calcula a área de um círculo? Bem, essa aqui é uma fórmula bem conhecida, as pessoas lembram, né? A área... eu vou colocar assim, da circunferência é dada por π vezes r ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. Lembrando que o raio aqui é esse segmento que sai do centro da circunferência ou do centro do círculo e vem até a sua borda, correto? Se a gente passasse um segmento assim, ó, que sai de um lado, passa pelo centro e vem até outro, então aqui nós teríamos o diâmetro. E aí você tem que lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Se você passar o 2 dividindo, então você tem que o raio é igual ao diâmetro dividido em duas partes. Às vezes o exercício te dá o raio, aí você calcula a área da circunferência fazendo πr ao quadrado. Se ele te der o diâmetro, basta você dividir o diâmetro por 2 que você encontra o raio, certo? Alguns alunos cometem o erro de usar o diâmetro no lugar do raio e não pode. Então vamos destacar essas duas fórmulas aí para a gente continuar no nosso estudo. Então nós temos aqui a área da circunferência, πr ao quadrado, e nós temos essa outra aqui, que o raio nada mais é do que o diâmetro dividido em duas partes. Bem, isso aí foi muito fácil e bem tranquilo. Vamos agora para a área do nosso setor circular. Veja que eu tenho uma circunferência completa, aqui eu tenho o centro da circunferência e aqui eu tenho o raio dela, aqui eu também tenho o raio. Mas nesse caso eu estou interessado em calcular essa área aqui, ó, essa área que eu estou pintando aqui, que seria chamada de setor circular. Veja que esse setor circular, ele tem um ponto em comum, que é o centro da circunferência. Aí ele tem um comprimento aqui, ó. O setor circular tem um comprimento L e ele também tem um ângulo central alfa. Então, nesse caso, eu tenho uma circunferência de raio R e tenho um setor circular, ó. Essa parte aqui seria o nosso setor circular de ângulo alfa, raio R e comprimento L. O que eu quero agora é mostrar a fórmula para calcular essa área. Só que não tem uma fórmula só, tem mais. Vamos dar uma olhada, ó. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que você conhece o ângulo, certo? E o raio. Aí você vai colocar assim, ó. Vamos montar uma regra de 3. A área do setor, que é um S, está para a área da circunferência. Qual é a área da circunferência? Ou a área do círculo? πr ao quadrado. Então, olha que eu estou montando. A área desse setor está para a área do círculo, πr ao quadrado, assim como o ângulo alfa, que é pequenininho aqui, ó, o ângulo alfa, está para o ângulo da circunferência inteira, tá certo? Vamos imaginar que esse ângulo alfa que você tem aqui é conhecido em graus. Então você tem um ângulo pequeno em graus que mede alfa. E você sabe que na circunferência esse ângulo central aqui, que ficou horrível,
Ele mede 360 graus, certo? Então você tem a seguinte regra de 3, ó, ou a proporção. A área do setor circular está para πr ao quadrado, assim como alfa está para 360 graus. Eu vou apenas passar esse πr ao quadrado aqui, ó, para o outro lado multiplicando, certo? Com isso eu vou ter que a área do setor pode ser calculada como alfa sobre 360 graus vezes a área da circunferência, πr ao quadrado, correto? Pessoal, essa aqui é uma fórmula muito usada, só que essa fórmula depende de duas situações. Você precisa conhecer a medida do raio, e você precisa conhecer o ângulo central do nosso setor em graus, tá? Então essa fórmula aqui, você vai escrever ela, que essa fórmula é para trabalhar com graus. Vamos ver se existe outra fórmula. Vou montar de novo uma regra de 3 aqui, ó. Só que agora eu gostaria que você imaginasse que esse ângulo não é dado em graus. Esse ângulo é dado em radianos, e radianos é um conteúdo lá do ensino médio. Se você ainda estiver no ensino fundamental, essa parte aqui não é importante para você, tá? Então vamos ver o seguinte, ó, você tem que a área do setor está para a área do círculo, πr ao quadrado, assim como o ângulo alfa está para o ângulo do círculo completo, aqui a volta completa, só que em radianos. Em graus é 360, em rad é 2π, certo? Agora, para finalizar a fórmula, ó, eu vou passar esse carinha multiplicando lá. Só que antes de passar ele multiplicando, observe que eu tenho π dividindo de um lado, π dividindo do outro. Corta, corta. Consequência, nós temos então que a área do setor nada mais é do que alfa vezes r ao quadrado, alfa r ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E quando é que você usa essa fórmula? Você usa essa fórmula para calcular a área do setor circular quando você tem o ângulo medido em radianos e também conhece a medida do raio. Rad e raio você conhece. Aqui, graus e raio. Mas tem mais uma fórmula. Imagina agora que você conhece esse comprimento aqui, ó. Você conhece o comprimento L, certo? Vamos ver como é que nós conseguimos calcular a área de um setor se a gente conhece o comprimento L. Olha lá. O que nós vamos fazer aqui de novo? A regrinha nossa de 3, a proporção lá. A área do setor está para a área da circunferência, ou do círculo, né? πr ao quadrado. Assim como o comprimento do setor, nós estamos dizendo que o comprimento é L. O comprimento do setor circular está para o comprimento da circunferência, tá? O comprimento desse pedacinho está na mesma proporção do comprimento da circunferência, que estão a área do setor e a área da circunferência. Então aqui é o comprimento da circunferência, 2πr. Vamos só recapitular? A área desse setor está para a área do círculo, assim como esse comprimento pequeno está para o comprimento total. A área do setor, πr ao quadrado, assim como L está para 2πr. Veja que agora nós podemos cancelar mais coisas, né? Ó, π aqui corta com π ali, porque π está dividindo, π está dividindo. Aqui eu tenho r ao quadrado, lá eu só tenho r. Então eu vou tirar o expoente aqui, como se eu estivesse cancelando um r com aquele r. Lá sobrou L sobre 2 e aqui sobrou a área do setor sobre R. É só passar multiplicando. Então eu tenho que a área do meu setor circular nada mais é do que RL sobre 2. Beleza? Veja então, pessoal, que nós temos 3 fórmulas distintas para calcular a área de um setor circular, todas na dependência do que você conhece.
Essa aqui você conhece o raio e o comprimento do setor circular. Essa aqui você conhece o raio e o ângulo alfa em 360 graus, e o ângulo alfa em graus. Essa aqui você conhece o raio e o ângulo em radianos, beleza? Pessoal, continuando então nossa aula, vamos falar agora de como se calcular a área da coroa circular. Eu quero calcular a área dessa parte que eu pintei aqui, que é chamada de coroa circular, certo? Só que se você olhar bem, a coroa circular nada mais é do que um círculo pequeno, ou uma circunferência pequena, dentro de uma circunferência grande, com o mesmo centro, ou seja, eles são concêntricos. Como é que você faz? Você calcula a área da circunferência grande, ó. Área da circunferência grande. Então eu vou colocar um C maiúsculo aqui, ó. Área da circunferência grande. Faz de conta que isso aqui é um C maiúsculo. É dada por π. Qual é o raio da circunferência grande? R maiúsculo. Π R ao quadrado, certo? Agora, e se eu for calcular a área da circunferência pequena? Aí eu vou colocar lá a área da circunferência pequena é igual a π, qual que é a fórmula? R aqui, ó, R ao quadrado, πr ao quadrado, certo? Como é que você vai fazer então para modelar uma fórmula para calcular a área somente da coroa? Você vai pegar o círculo grande, a área do círculo grande, πr ao quadrado, e vai tirar o círculo pequeno, πr ao quadrado, πr ao quadrado. Só que dá uma olhada, pessoal, para a gente modelar uma fórmula mais bonita, que eu vou colocar aqui, ó, área coroa, tá? Vou escrever aqui. Veja que a gente pode pegar essa fórmula aqui e colocar o π que aparece nos dois termos em evidência. Então seria assim, π, abre parênteses, r ao quadrado, que πr ao quadrado, você colocou o π em evidência, sobra o r grande. πr ao quadrado, π em evidência, sobra o r. E pronto. Tranquilo? Pessoal, observe que nós vimos aqui, então, uma, duas, três fórmulas para calcular a área do círculo e de suas partes. Só que nós não finalizamos ainda. Eu preciso fazer uma outra parte, que seria a área de um segmento de círculo, e até explicar para você o que é segmento de círculo. Então vamos continuar a nossa aula. Só que antes de ir para lá, para ficar tudo bem organizado, destaque a fórmula aí para calcular a área da coroa circular. Beleza? Destaque aí então. Perfeito. Tudo destacado, vamos para a próxima parte. Pessoal, na segunda parte do vídeo, então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um segmento circular. Eu tenho a circunferência. Essa circunferência tem um centro O, tem o raio R, tem outro raio R. Veja que esses dois raios aqui, ó, determinam nos pontos AB um arco de comprimento L. Então aqui, ó, eu teria um setor da circunferência. O segmento da circunferência é só essa parte aqui, ó. Então como é que você calcula só essa parte? É fácil. Você imagina que você vai calcular a área do setor circular inteira. Então você vai calcular a área do setor circular. Você ia fazer assim, vou colocar, vamos ver como é que eu vou colocar isso. Vou fazer assim, ó, a área do segmento é igual a área do setor circular inteirinha, a área do setor circular. Só que daí você tem que vir aqui e perceber que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, você não quer, certo? Então você tem que tirar fora isso aqui. Isso aqui é um pedaço que não te interessa. Só que essa figura aqui é um triângulo. Então a área do segmento ali nada mais é do que a área do setor circular menos a área de um triângulo, certo? Então nós finalizamos agora todas as fórmulas para calcular a área do círculo e também de suas partes. E aí eu vou deixar destacadinho aqui essa fórmula. Para isso, a gente entender melhor isso,
Para a gente entender melhor isso, eu deixei aqui então 2 exemplos. Ó. No primeiro exemplo, eu quero determinar essa área pintada de amarelo, somente essa. No segundo exemplo, eu também quero determinar só a área de amarelo, usando os conhecimentos que a gente viu nessa aula, que nós vimos nessa aula. Vamos ver como é que eu vou resolver isso aí então. Se eu olhar aqui, ó, se eu pegar toda essa parte amarela aqui, ó, e completasse a volta, então eu teria uma coroa circular. Então é claro que eu devo usar, eu posso usar a fórmula para calcular a área de uma coroa. Só que isso aqui foi dividido em 4 partes, ó. Essa coroa circular foi dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4, e foi pintada apenas uma parte da coroa. Então basta eu calcular a área da coroa e dividir em 4 partes. E eu vou fazer nesse canto aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a área da coroa, nada mais é do que π da fórmula lá. R ao quadrado, o R da circunferência grande. Se você olhar bem, isso aqui é o raio da pequena, que vale 6. Continuando aqui, você tem mais 2. Isso quer dizer que o raio da circunferência grande mede 8 unidades. Então, aqui seria 8 ao quadrado. Menos o raio da pequena, 6 ao quadrado, certo? Lembrando lá da fórmula. A fórmula para calcular a área de uma coroa circular é π é r ao quadrado menos r ao quadrado. A área é igual π, aí aqui, 8 ao quadrado, 64, menos 6 ao quadrado, 36. A área igual π vezes 64 tira 36. Se eu colocar 24 aqui, vai para 40, 60, então é 28, certo? 28. Com isso, então, eu tenho que a área da coroa é 28 π. Aí, unidades de área. Vou colocar um A aqui, que significa unidade de área. Só que, gente, ali eu calculei a área da coroa inteira. Só que eu tenho que dividir por 4 para poder calcular só essa partezinha aqui que eu quero. Então, eu tenho que a área que eu quero, então a área procurada, vou colocar aqui, ó, a área procurada é igual a 28π dividido por 4. Se eu pegasse o 28 e dividisse por 2, daria 14, 14 por 2, 7, ou 7 vezes 4, 28. Então, a área procurada nada mais é do que 7π unidades de área. UA, 7π unidades de área. E pronto, ó, finalizei a resolução do primeiro exemplo. Viu? Foi bem tranquilo, nada assim de especial, certo? Vamos agora resolver o segundo exemplo. Pessoal, o segundo exemplo eu vou resolver aqui em cima e nós temos que entender o seguinte, ó. Se você olhar bem, eu tenho um quadrado, porque todos os lados são iguais e faz ângulo de 90 graus aqui. Então eu tenho um quadrado. Aí, se eu olhar aqui assim, ó, daqui até aqui com essa voltinha, então isso aqui seria um setor circular. Tudo, né? Se você pensar tudo isso aqui seria um setor circular. Só que não é tudo que a pessoa quer calcular a área. A pessoa quer calcular a área só dessa parte aqui, que é chamado segmento circular. Aí nós temos lá que a área do segmento nada mais é que a área do setor menos a área do triângulo. Tá, como é que calcula a área do setor circular? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E também temos o raio do nosso setor circular. O que eu vou fazer é usar aquela fórmula que envolve ângulo em graus e envolve o raio, que seria assim, ó, a área do segmento igual. Pessoal, eu não vou calcular ali por questão de espaço, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou calcular. Vamos ver. Ó, a área do setor é igual a alfa, que é o ângulo, dividido por 360 graus, vezes a área, que é πr ao quadrado, correto?
Vamos agora, usando essa fórmula, substituir. O ângulo é 90 e o raio é 6, beleza? Com isso nós vamos ter então que a área do setor é igual a 90 sobre 360 graus vezes, o raio é 6 ao quadrado, então π vezes 6 ao quadrado. Acompanhe aí, ó. Graus e o zerinho corta, grau, zerinho corta. 9 sobre 36. Dá para simplificar, porque 36 dividido por 9 é 4. Então, isso aí é 1/4 vezes 6 ao quadrado, 36. 36 π. 36 dividido por 4, 9. Então, nós temos que a área do setor circular, a área desse setor inteirinho aqui, ó, é 9π unidades de área. Então, vou colocar aqui, área do setor, 9π, menos. Qual é a área do triângulo? Gente, a área desse triângulo aqui, ó, é muito fácil de calcular. Porque como ele é um triângulo retângulo, a área de um triângulo pode ser calculada como base vezes altura dividido por 2. A base é 6, a altura é 6, 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2, 18. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E isso aí vai dar 6 vezes 6, 36 por 2, 18. Vou deixar bem pequenininho aqui. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho 9π menos 18. E agora? Tem duas formas. Ou você pega a calculadora e faz 9 vezes 3,14, que vai dar 27 tarará. Você não precisa fazer na calculadora, né? Dá para fazer na mão. Ou você simplesmente coloca em evidência. Observe que o 18 também é divisível por 9. Então, dá para colocar um 9 em evidência. Você teria que a área do segmento nada mais é do que 9 em evidências. Aí abre aqui, ó, 9π dividido por 9 dá π, menos 18 dividido por 9, 2. Então, a área seria 9, abre parênteses, π menos 2 unidades de área, UA. Tranquilo isso aí, né? Bem tranquilo. Só para efeito de curiosidade, eu vou fazer o cálculo e vamos ver como é que daria se eu tivesse usado o π como 3,14. Vamos ver. Pessoal, se eu tivesse usado o π como 3,14, então a área seria 10,26 unidades de área. E pronto. Finalizamos então aqui o nosso estudo sobre a área do círculo e suas partes, onde nós abordamos a área da circunferência, a área do círculo, a área do setor circular, a área da coroa circular e a área do segmento circular e resolvemos 2 exemplos. Aula encerrada, só me resta então agora pedir para você, com bastante carinho, se você estiver gostando, se essas aulas estiverem te ajudando, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um joinha aí. Gente, deixar um joinha é muito importante. Se quiser fazer um comentário, um elogio, uma crítica, fique à vontade, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!